bem, amigos, vamos dar continuidade à segunda parte da nossa aula. Nós falamos então acerca da bibliologia na parte do Antigo Testamento e vamos então agora dar continuidade acerca do Novo Testamento. Lembrando que o Novo Testamento ele não foi nem é aceito pelos judeus do judaísmo ortodoxo, mas somente alguns círculos judaicos em que são chamados de messiânicos. E mesmo assim, o Novo Testamento que é falado nesses círculos é conhecido como Brit Hadashah, ou seja, aliança renovada. E eles entendem que o Novo Testamento não vem anular a primeira aliança, ou seja, o primeiro concerto, o Antigo Testamento, o Velho Testamento, mas sim dá continuidade com Yeshua. E aí se dividem os grupos que vão interpretar o nome do Messias de várias formas. Mas no Novo Testamento nós temos os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, Atos dos Apóstolos, as 14 epístolas de Paulo, as epístolas universais, ou conhecidas como católicas, e o Apocalipse de João. Então, evangelhos canônicos, chamados sinópticos, são os evangelhos que têm, vamos dizer, falam ao mesmo assunto sobre Jesus, sobre determinado momento da vida de Jesus, o ministério terreno dele, mas com focos diferentes. É o mesmo assunto, mas com focos diferentes. Ou seja, o autor ou o editor do texto estava falando acerca de um evento de Jesus, como, por exemplo, o Gadareno. Um determinado autor falou que era 2, o outro falou que era 1, mas o foco é o povo de Gadara. Então, são evangelhos sinóticos, ou seja, tem o mesmo foco, mas com um olhar diferente daquela narração. Aí temos Marcos, Mateus e Lucas, enquanto que João não é um evangelho sinótico, porque ele é bem mais posterior. Inclusive, há até quem defenda que o evangelho de João ele era um evangelho gnóstico. Nós temos, então, no Novo Testamento, o livro de Atos, que é o histórico dos primeiros 30 ou 40 anos da igreja. É bom que se diga, aliás, os primeiros 50 anos, né? Ou 60, numa melhor perspectiva. Há quem diga que Atos dos Apóstolos tem algumas ligações, de uma certa forma, com o Evangelho de Lucas, porque é de mesmo autor. Lucas escreveu o Evangelho de Lucas e escreveu a carta, ou Epístola aos Atos dos Apóstolos, uma série de eventos que marcaram o início da igreja, em que Lucas escreve para um amigo chamado Teófilo, em que ele investe nas pesquisas arqueológicas e históricas de Lucas, e ele sempre dá um apanhado da sua busca, das suas pesquisas, a qual ele realizou com testemunhas oculares no tempo de Cristo. E você tem aí as 14 epístolas de Paulo, e eu digo 14 epístolas se você considerar como Hebreus foi a carta que Paulo escreveu. Então, eu já comento sobre Hebreus, mas se você tirar Hebreus da lista, fica 13 epístolas. Então, seguramente, 60% do Novo Testamento foi escrito por Paulo. Então, dentro de uma ordem cronológica, nós poderemos então colocar Gálatas, por volta de 49 depois de Cristo, 1 Tessalonicenses, entre 50 ou 51 depois de Cristo, 2 Tessalonicenses, 51 depois de Cristo, Colossenses, entre 53 a 55 depois de Cristo,
1 Coríntios, aproximadamente em 55 depois de Cristo. 2 Coríntios, 55 depois de Cristo. Epístola aos Romanos, entre 55 a 57 depois de Cristo. Filemon, 60 depois de Cristo. Filipenses, 61 depois de Cristo. Efésios, 60 a 62 depois de Cristo. E 1 Timóteo, entre o ano 62 ao ano 64 depois de Cristo. Tito, entre 62 a 64 depois de Cristo. Hebreus, por volta de 64 depois de Cristo. E 2 Timóteo, 64 a 68 depois de Cristo. Eu vou dar a minha opinião. Eu não acredito que Paulo tenha escrito a Epístola aos Hebreus. Há algumas correntes teológicas que apontam outros autores. Um aponta que foi Apolo, outro aponta que foi o próprio Lucas, que a beleza do grego rebuscado é muito semelhante ao grego de Lucas, e há outros que apontam até que foi Áquila e Priscila, mais precisamente Priscila, que foi editora do texto de Hebreus. Contudo, nós precisamos rever alguns pontos. Se Paulo escreve a carta a Timóteo, em 2 Timóteo, né, a última carta, a carta pastoral, que tem as cartas de prisão, tem as cartas específicas às igrejas e as cartas, vamos dizer assim, as cartas pastorais. E a última carta pastoral de Paulo é escrita no ano 64 a 68, que ele estava na sua última prisão de Roma, e dali ele iria para o martírio, ser decapitado no ano 68. Então, no ano 64, a Epístola aos Hebreus é escrita. Só que há uma dificuldade, contudo, porque o livro de Hebreus, a carta aos Hebreus, ela é de uma metodologia muito diferente de Paulo. O método do autor do livro de Hebreus, ele trabalha com um método chamado alegorese ou alegórico. Esse método alegórico, alegorese, ele era usado muito por Apolo. E por isso que alguns também querem chamar que Priscila e Áquila puderam ter feito essa carta. Mas precisamente Apolo, quando você vê em 1 Coríntios capítulo 3, quando Paulo fala dos apóstolos, que uns semeiam, uns colocam o fundamento e outros vão regar. O que semeia não é nada, nem o que rega, mas é que Deus é que dá o crescimento. Nós podemos dizer que Apolo, pelo seu método apologético, defendendo então o Messias de Israel como Jesus de Nazaré, apresentando Jesus como Messias, se adapta muito mais a Apolo, devido ao método que ele empregava de simbologias. Então, eu particularmente acredito que seja Apolo, porque ele é o apóstolo que rega, ele não é o apóstolo que fundamenta. Apóstolo que fundamenta seria Paulo, que colocou os fundamentos, abriu o campo missionário. E Apolo foi lá e foi regando e mantendo o que Paulo construiu. Nós temos aqui 7 epístolas gerais. Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João e Judas. Então são epístolas gerais porque são endereçadas a pessoas fora da circunvizinhança de Jerusalém. Tiago escreve lá em capítulo 1, versículo 2, as 12 tribos da dispersão, saúde. 1 Pedro e 2 Pedro, Pedro está escrevendo então para a comunidade da Babilônia, ou seja, de Roma, escrevendo então para toda a jurisdição romana. João escreve então para as igrejas da Ásia Menor, incluindo as 7 igrejas principais e os outros pontos de pregação. E Judas, da mesma forma, vai falar acerca do movimento missionário a qual Jesus faz parte, e essa pregação é levada
até os confins da terra. Apocalipse é um livro de cronologia do Novo Testamento, ou seja, é um livro de índice, em que ele começa fazendo um índice a partir de Jesus ressuscitado, está entre os candeeiros, depois faz uma síntese do Jesus, então, que era o Cordeiro, e leva o Jesus até a adoração, até o trono branco, e aí nós temos um método apocalíptico, que nós não vamos entrar, porque não é o momento adequado. Levando em consideração que nós temos agora os tempos determinados para cada livro da Bíblia no Novo Testamento, podemos dizer que de 45 a 47 depois de Cristo foi a Epístola de Tiago. De 48 a 49 depois de Cristo foi Gálatas. De 51 a 52 depois de Cristo, 1 Tessalonicenses. De 52 depois de Cristo, a 2 Tessalonicenses. De 50 a 60 depois de Cristo, o Evangelho de Marcos. De 56 a 57 depois de Cristo, 1 e 2 Coríntios. De 58 depois de Cristo, a Epístola aos Romanos. De 60 depois de Cristo, Lucas escreve. 61 depois de Cristo, Colossenses, Efésios, Filipenses e Filemon. De 60 a 70 depois de Cristo, o livro de Mateus. De 61 a 65 depois de Cristo, 1 Timóteo e Tito. 65 depois de Cristo, Atos e 2 Timóteo. De 60 a 68 depois de Cristo, 1 e 2 Pedro. De 64 a 68 seria Hebreus. E aqui eu faço mais uma observação, porque em 68 Paulo é decapitado na cidade de Roma e Pedro também. Então, é muito difícil você construir a versão de que Paulo seria o autor da Epístola aos Hebreus. Até porque não só a questão da data, mas a questão do propósito. Paulo vai pregar, realmente, ele vai iniciar o seu ministério entre os hebreus, no início do seu ministério. Depois, logo de 13 anos que ele fica fora do alcance dos apóstolos de Jerusalém, ele volta ao cenário através de Barnabé e começa, então, na cidade de Antioquia da Síria, depois da Antioquia da Pisídia, o seu ministério, começa as 3 viagens missionárias. Então você vê claramente que o ministério de Paulo é para os gentios e não para os judeus. 70 a 80 depois de Cristo é a Epístola de Judas, que tem um capítulo, e 85 a 90 o Evangelho de João, que é a alta teologia, e de 85 a 95, 1ª, 2ª e 3ª Epístola de João, e 90 a 100, o Apocalipse. Língua original da Bíblia. E aqui dá uma explicação, vamos dizer assim, meio que complexa, porque eu tenho que fazer luz e menção à aula passada. Nós sabemos que as 2 línguas do Antigo Testamento foram o hebraico e o aramaico. E que por volta de 200 a 250 a.C., um rei pagão egípcio chamado Ptolomeu solicitou os 72 sábios para escrever ou traduzir a Bíblia judaica, a Bíblia hebraica, do hebraico para o grego. Aí que nós temos a Septuaginta ou Septuaginta. Logo depois, esse período, por volta de 150 a.C., começa a comunidade dos essênios. Então eles são copistas lá dos rolos do Mar Morto, que foi achado em 1947 em Kibbutz Qumran. E lá nas cavernas são intocados, em 11 cavernas, os textos do Antigo Testamento, os textos apócrifos do Antigo Testamento, em várias versões, tanto em hebraico, tanto em aramaico, tanto em grego, e até quem diga que tinha até em copta, mas precisamente em grego, aramaico e hebraico. Então, nós chegamos à conclusão de que
A história da igreja relata que esse achado arqueológico de 1947 mostrou que a nossa Bíblia está muito semelhante a uma perda apenas de 1% a 2% de, vamos dizer, de credibilidade no texto, mas 98% do que nós temos de Antigo Testamento está realmente igual aos textos de Kibert Qumran, que por sua vez é os textos que vieram sendo copiados pelos 72 sábios do templo lá do rei Ptolomeu, e que Jerônimo, por volta ali do ano 556, quando ele chega em Jerusalém, ele vai fazer uma compilação do Antigo e do Novo Testamento, do hebraico e grego para o latim, assim formando a Vulgata. E a partir da Vulgata de São Jerônimo, no latim, nós temos a construção da Hexapla, que era uma tradução judaica, né, da Bíblia grega, da Septuaginta. Então, o que nós teríamos de uma Bíblia realmente judaica no Antigo Testamento, aliás, no período da igreja, não temos, porque a versão do Antigo Testamento é em grego e não em hebraico. Então, a Hexapla apenas traduziu para o hebraico aquilo que já estava em grego. Assim sendo, o texto dos rolos do Mar Morto que foram encontrados, por isso que são bem semelhantes. Então, a gente tem que ter a noção de que tudo que foi preservado no hebraico, certo, foi preservado a partir de 250 a.C. E aqui ele dá uma deixa interessante, que ele pega o texto de 1 Samuel 28:12 e fala assim: o hebraico deixou de ser a língua do povo judeu alguns séculos antes do tempo de Jesus. Ela foi substituída pelo aramaico. No entanto, o hebraico antigo foi usado para criar o hebraico moderno, exatamente, falado hoje por judeus no estado de Israel. Também fala que a maior parte do Antigo Testamento foi escrita em hebraico. Quando você lê uma página em português, você lê da esquerda para a direita, e em hebraico se lê da direita para a esquerda. A forma de você ler o hebraico da direita para a esquerda é porque vinha uma antiga tradição que quando alguém ia desenhar o hebraico, o paleo-hebraico, ele tinha que desenhar a letra. A letra tinha que ser desenhada da direita para a esquerda. Então, ficou subentendido então, que todo o texto em hebraico também deve ser copiado da direita para a esquerda. Então, o texto em 1 Samuel 28, versículo 12, diz assim: gritou então Samuel, mulher havendo ir, tá? Sem a sua construção, vamos dizer, sua organização sintática, né? Sintaxe. Então, em 1 Samuel 28:12, da Septuaginta, tradução grega do Antigo Testamento, está assim: e vendo a mulher, Samuel gritou. Ou seja, você nota que a diferença que o texto em grego fez foi só arrumar, ou foi só colocar tipo na análise sintática correta a construção do texto hebraico. Isso quer dizer que há uma fidelidade muito grande, que mesmo o texto grego, ele traz o texto hebraico na sua fidelidade. É muito interessante esse tipo de aplicação. Aí aqui você tem o paleo-hebraico e aqui você tem o hebraico quadrático. E eu gostaria de fazer uma questão aqui, que esse hebraico aqui, ó, ele não é verdadeiramente hebraico. Vamos lá. Eu já falei também na aula passada que a primeira nação a criar um alfabeto foi os fenícios. A primeira nação a ter uma língua foi os sumerianos, mas que ninguém sabe a constituição dessa língua. Então, o alfabeto fenício foi usado por todos os povos romanos, gregos, sírios, hebreus, mas com a construção vocálica diferente, os sons diferentes, para que cada um entendesse dentro da sua construção fonética. Mas essas letras aqui, que como aqui diz hebraico quadrático, é porque elas estão
bem quadradas. Então elas têm um formato quase quadrado. Essas letras aqui, elas foram colocadas desse tom, porque elas não têm som. Essas azuis aqui são letras colocadas no final, chamadas sofites. Então, esse hebraico, que a gente chama hebraico quadrático, é chamado de hebraico massorético. E massorético seria esses pontos que você vê dentro e às vezes por fora do texto hebraico. Está aqui os pontos massoréticos. Muito importante aqui, ó, os pontos massoréticos. Esses pontos massoréticos, eles servem para ajudar a compreensão da alfabetização do hebraico. Porque quando, 1500 anos depois, quando na dispersão dos hebreus, quando eles foram então para toda a parte do mundo, o hebraico que eles falavam no tempo de Samuel, no tempo de Davi, no tempo de Saul, não era o mesmo hebraico que se falava na Palestina, porque eles falavam uma espécie de mexinaico, um hebraico misturado com aramaico. Quando eles foram, então, ficaram 70 anos no exílio da Babilônia, por volta de 536, 546, alguma coisa assim, o que ocorre? Este alfabeto sírio caldeu recebeu os sons, olha só, do paleo-hebraico. E os sons do paleo-hebraico eram assim, como o hebraico não tem vogal, o encontro de consoantes forma determinados sons vocálicos. Então, você tem Yahushua, Yahushoru, Maoruen, são expressões de um hebraico antigo, a qual não se é mais falado. Tudo indica que quem falava hebraico antigo ainda na terra era o povo da Síria, da cidade de Maola, quando o Talibã, né, aquele exército de guerreiros, né, que destruíram, que são terroristas, acabaram com a cidade de Maola e infelizmente parece que quase não sobrou nada e a língua ficou mais ainda escondida. Mas esses sinais aqui, que a gente chama de sinal hebraico massorético ou sinal hebraico quadrático, ele é também um hebraico bíblico, porque ele foi desenvolvido na Babilônia, e na Babilônia, ao ser desenvolvido esse hebraico, os sons das palavras que estavam no hebraico antigo, eles mudaram. Por exemplo, eu tenho a palavra tabernáculo em hebraico antigo, paleo-hebraico, Oholial. Tabernáculo, Oholial. Como é que eu chamo em hebraico moderno, ou hebraico caldeu, ou língua caldeia, a palavra tabernáculo? Ohel. Ohel. Ou seja, os sons mudaram, porque a forma em que os hebreus estiveram na Babilônia, eles não poderiam manter a sua língua pelas questões culturais. E aí foi absorvido, como são línguas de um mesmo tronco semítico setentrional, então eles tiveram que fazer uma junção da fala hebraica antiga com os caracteres de uma língua chamada Yiddish, que é o hebraico quadrado, o hebraico quadrático, que é o sírio caldeu. Então, uma outra questão é que a Cabalá, muito usada pelos judeus esotéricos, quando constituída ela na Babilônia, essas estruturas dessas letras hebraicas ficou-se dentro desses códigos os ensinamentos cabalísticos, né? Os ensinamentos esotéricos da Cabalá. Por isso que você consegue chegar a números perfeitos, a números exatos, às 9 sefirotes. Então você tem todo o conjunto do Insoft, que é
a linguagem mais esotérica do hebraico, que é a Cabalá. Então, tudo isso foi constituído dentro da Babilônia. Esse hebraico antigo não tinha como você constituir a Cabalá, porque a Cabalá não tinha como ser construída em uma linguagem triconsonantal, porque o antigo hebraico, você tinha essa forma triconsonantal de falar de forma como fosse um ditongo ou fosse um tritongo longo. Mas hoje, na língua hebraica, no caso moderno, ela é triconsonantal, porque em uma letra você pode falar 3 palavras. E essas palavras, ao ir o hebraico quadrático, ou sírio caldeu, foi enxugada, foi sintetizada e foi resumida. Então aqui nós temos o Aleph e aqui nós temos o Ai. Eles são dessa cor para representar porque eles não têm som. Eles são usados no início ou no final da palavra. Tem o Aleph e cada letra tem um valor, certo? Cada letra tem um valor. E é por isso que os valores que tem nas 22 letras do alfabeto hebraico, caldeu, ele vai criar a chamada numerologia cabalística, a numerologia judaica. Então você tem o Aleph, o Beit, o Gimel, o Dalet, o Re, o Vav, o Zain, o Het, o Tet, o Yod, Kaf. Aí você tem o Kaf final, olha só como é que ele é longo, esse azul. Lamed, o Men você tá, esse assim é usado no início e no meio da palavra. Aqui é o Men Sofite, que é o Men usado no final da palavra. O Nun, aqui é o Nun Sofite, que é usado no final da palavra. O Samet e o Ain, que é em forma muito semelhante ao olho. Se você vai olhar aqui o Ain, olha como é que é o Ain. Olha o Ain aqui e olha o Ain aqui. Porque esse hebraico massorético, aliás, esse hebraico paleohebraico antigo, ele é muito semelhante aos hieroglifos do Egito, só que cada letra representa a figura que ela é. É diferente. Cada letra no alfabeto hebraico antigo representa aquilo que a letra quer dizer. Por exemplo, o Vav, ele quer dizer que é o corpo humano. Ok? Ou também conhecido como a estaca. O rei, olha que interessante, é os 2 braços. O Dalet é uma porta. Olha que interessante. O Beit é uma casa sendo construída, a plataforma de uma casa. E o Aleph é uma cabeça de um touro. Então você observa que a ideia muito primitiva, muito remota, muito primordial dos antigos, eles falavam através de insígnias que mostrava a forma popular da linguagem, que era a língua da terra de Shem, a língua da terra de Shem, aquela língua cananita mais grosseira do tempo de Noé, do tempo de Noé. E aqui não, os caracteres eles não representam um desenho, mas representam uma força fonética. O Aleph, ele representa que não há som no início das palavras. Ou seja, o Aleph representa o ponto zero da criação. É onde você não tem nenhum tipo de ação da matéria. O Beit, ele também representa a casa do universo. Essa bola no meio do Beit representa o ponto X, onde os primeiros círculos, onde o Criador, o grande Eterno, começou a fazer a sua criação. Observe que a teologia muda dos alfabetos, porque enquanto você tem uma teologia totalmente agrária, agrária, totalmente do campo, você tem uma teologia do hebraico da Babilônia urbana, uma teologia mística. Por exemplo, quando você pega o Ain, ele é um olho fechado. Se você inverter, ele é um olho fechado. Aqui é um olho aberto. Ou seja, por que ele é um olho fechado? Porque ele representa o Messias ferido, o Messias que perdeu a sua vida. Ou também, se ele fechar mais o Ain, é o Messias cego, o falso Messias. Aí você tem, por exemplo, o Dalet. O Dalet representa um portal para outra eternidade. O portal da escada de Jacó. Olha que interessante. Mas todos esses conhecimentos que estão no hebraico massorético
são reinterpretados e são agrupados no tempo por volta de 700 anos antes de Cristo, e é aí que começa, então, vem toda a estrutura do templo, toda a estrutura da lei mosaica, do Talmud, daí vem toda a estrutura que nós temos hoje da Cabalá, porque vem da Babilônia. Ok? Inclusive, muito usado na maçonaria também. Muito usado. Então, isso aqui não existe mais. O paleo hebraico não existe. E o que nós temos é esse hebraico. É bom também falar uma coisa muito importante. Quando, no tempo de Jesus, o Messias, a língua que se falava era o aramaico. Quem falava hebraico eram exatamente os mestres que pegavam a lei, abria a lei e lia em hebraico, massorético, não, hebraico antigo, e pregava em aramaico. Ok? E aqui você tem os sinais massoréticos, usando o Aleph como um ponto de apoio, que cada sinal massorético desse, olha, um Tzinho, dois pontinhos, um ponto em cima, aqui é um ponto embaixo, e tem ainda esse iode aqui, essa apóstrofo. Então, todos isso aqui são sinais massoréticos que ajudam a gente a entender a pronúncia de uma vogal dentro de uma letra, de uma consoante do alfabeto hebraico. Quando você tem só um Tzinho, chama-se o kamatz, som de A. A breve, né? Quando você tem dois pontinhos na horizontal, você tem o tserê, que é o E mais fechado, serê. Quando você tem os dois pontinhos e o iode em cima, você tem o tserê iud, ou seja, você tem o E com um tom meio I, ei. Quando você tem o iode e um ponto embaixo, tem o hirik iud, que é o som do I mais forte. Ele pega a pronúncia do iode, do Y, e tem a força do hirik, aí fica um I forte. I, né? Aquele I mais forte. Quando você tem um ponto em cima, né? Esse em cima do Aleph, que não tem som, representa a letra O, que é o Rolen, né? Quando você tem um Vav e um ponto em cima, é o Rolen Vav, ou seja, é o O, que também, possivelmente, num tempo mais remoto, tinha um som também de OU. Você tem agora um Vav, não é isso? E um ponto dentro. Aí chama-se a vogal Shurek. Lembrando que esses sinais aqui não compõem o alfabeto hebraico, não compõem as letras hebraicas. Foram criadas 1500 anos depois para ajudar na alfabetização dos filhos judeus. E também os gentios que se convertiam ao judaísmo, e isso facilitava a aprendizagem. Se você for fazer o curso de hebraico comigo aqui na faculdade, nós temos que falar hebraico, o hebraico lá caldeu, lá da Síria, lá da Babilônia, com os sinais massoréticos, senão a gente não vai entender de forma alguma como é que aquele texto vai ser produzido. Então você tem aí que o Patá, Segol, Hirik, Hametz, o Kametz Hatuf, o Kibbutz. Então todos esses sinais massoréticos vão mostrando um som diferente, e aqui ele mostra a construção desses sinais massoréticos. As línguas hebraicas, o hebraico, no qual foram escritos todos os livros protocanônicos do Antigo Testamento, como falei para vocês, e o aramaico é a língua vizinha do hebraico, falada pelos arameus em aramaico, foram redigidos trechos de livros protocanônicos do Antigo Testamento. Há uma questão muito interessante em relação a isso, porque os textos de Esdras 4, 8 a 16 e verso 18, e 7 de 12 a 26, e Daniel 2 de 4 a 7 e o verso 28, e uma frase de Jeremias 10, 11 e duas palavras em Jeremias 31, 47 foram escritas em aramaico. Aí você diz assim, mas espera aí, mas todo o Antigo Testamento não foi escrito no hebraico quadrado? Como é que é isso? Muito bom. O aramaico, ele não é a mesma coisa que o hebraico siríaco. Não é.
ele é conhecido como aramaico quadrado, mas não é o aramaico dos arameus. Ele é conhecido como hebraico quadrado também, e também chamado de língua caldeia, ou sírio-caldeu. Então, por isso que o aramaico é uma linha vizinha do hebraico. Que hebraico? O hebraico da Babilônia. Porque o antigo hebraico, chamado paleo-hebraico, é, na verdade, o antigo aramaico, que era a língua da terra de Sem. É tanto que se você for comparar os quadros do antigo hebraico e desse hebraico, esse Tave aqui, ó, tá vendo o Tave? E você pega esse Tave aqui no hebraico moderno, no som antigo, não é Tave, é Tal. É por isso que você vai em Apocalipse e diz o seguinte, que Jesus é o alfa e o ômega. Então Jesus o verbo ser em grego é exatamente ego, que começa com a palavra uma letra E. Então, se eu pegar o alfa e o ômega, eu posso dizer o seguinte, ele, Jesus, é o grande AO, é o grande alfa e o ômega, o AO. Se eu falar em hebraico moderno, hebraico massorético, eu vou dizer, Jesus é o Aleph e o Tav, ou seja, ele é a primeira letra do alfabeto hebraico e ele é a última letra. Entenderam a questão? Muda completamente, porque um está se referindo ao hebraico moderno, o hebraico massorético, e outro ao hebraico antigo. Então, temos que fazer essas diferenciações. E aqui é o alfabeto hebraico, chamado paleo-hebraico, já desenvolvido disso daqui, ó. Aqui ainda é mais antigo ainda. Aqui ainda estava aqui era mais ou menos um tempo entre Adão e Abraão. E aqui já é mesmo, eles já desenvolvidos lá, depois dos patriarcas, aqui você já tem, depois de Abraão, esse alfabeto aqui, que é realmente o aramaico ou hebraico antigo, que é também chamado de Ivrit, ou Ivrit. A palavra hebraico no hebraico não é hebraico, né? Algumas pessoas dizem que os hebreus vieram de Eber. Tá certo, sem problema. Hebreus vieram de Eber, os arameus vieram de Arã. Mas a língua hebraica, ela não é de Eber. A língua hebraica, ela é daquela região ali, chamada da terra de Canaã. Que a terra de Canaã, no princípio, antes de Nabucodonosor, todos falavam chamado a língua de Canaã, que era o velho paleo-hebraico. Ok? Aqui você tem o alfabeto grego, que ali a gente já pode ler da direita para a esquerda. Alfa, beta, gama, delta, epsilon, zeta, eta, teta, iota, kappa, lambda, mu, nu, psi, ômicron, pi, rho, sigma, tal, upsilon, psi, ri, psi e ômega. Pronto. A formação do cânon bíblico, que é o cânon. O cânon é a lista de livros sagrados que os sacerdotes, os apóstolos e a comunidade reconheceram como livros que vieram da parte de Deus, que são realmente reconhecidos como canônicos. Nos princípios do cristianismo, a palavra era usada para designar a lista autêntica de livros considerados inspirados e, posteriormente, para referir-se a esses próprios escritos como sendo a regra da vida cristã. Tanto a palavra canon significava vara de medir, que depois foi usada também para a medição dos princípios cristãos que estão colocados na moralidade dos textos. Cânon na Bíblia, a definição da palavra. Cânon vem da palavra cana e junco, aonde era feito, tirado, na verdade, a cana de junco, cana de medida. Aquela cana de junco era usada para fazer medições, aquilo que regula, o que serve como norma. Gálatas 6,16 diz que é a regra, né? Século IV
o termo canon, escrituras, grupo de livros reconhecidos pela igreja como inspirados por Deus e normativos para a fé e a vida dos cristãos. Só no quarto século, ou seja, 400 anos depois de Cristo, ou cerca de 450 anos depois de Cristo, é que você vai ter a regularização fiel, exata, de quais textos no Novo Testamento e são realmente, de fato, inspirados por Deus. Porque o cânon do Antigo Testamento, ele foi, como eu falei na aula passada, ele foi fechado no segundo século na cidade da Síria, chamada Jâmnia. Então, somente o Novo Testamento foi determinado como cânon sagrado no quarto século. O que significa então cânon? A palavra cânon significa régua. Em relação à Bíblia, significa regra usada para determinar se um certo livro podia ser medido satisfatoriamente de acordo com um padrão, ou ser um padrão, vamos dizer, divino. No entanto, é importante ressaltar que os manuscritos bíblicos eram canônicos no momento em que foram escritos. Ou seja, a determinação de ser canônico ou não é de Deus para mim, mas é de mim, a partir que recebo esse texto, para mim falar para outro. Então, o que eu tenho que determinar como sagrado, na verdade, não sou eu que determino. O que determina é o Espírito Santo na coletividade da igreja. Então, quais foram os critérios utilizados no cânon? Como eles tinham certeza de que esses livros foram, de fato, inspirados por Deus? Vamos aos critérios. A primeira é a autoria. E aqui tem um problema sério, porque os livros chamados apócrifos, eu vou ter que explicar uma regrinha interessante. Hoje em dia, se eu fizer qualquer tipo de aula, der alguma aula, usar algum tipo de matéria que não seja próprio ou particular da minha pessoa, e se eu usar um outro trabalho de um outro teólogo e não disser a fonte, eu estou fazendo plágio. Como for fazer algum trabalho monográfico, TCC, se eu não disser da onde eu coloquei aquela fonte, eu estou fazendo plágio e eu vou ser reprovado no meu curso. Então, na época dos apóstolos, dos profetas, não se tinha esse tipo de identificação de manobra, vamos dizer assim, irregular, incorreta. Na verdade, alguém poderia até usar o seu nome para dar honra a você, mesmo que não foi você que escreveu tal texto. E assim, os textos apócrifos, que a grande maioria deles foram os gnósticos, eles se apresentam como Adão, primeiro, segundo testamento de Adão, Apocalipse de Jeremias, Apocalipse de Neemias. Você vê claramente que tais profetas, tais personagens não existiam naquele período em que o texto foi construído e usando o nome de um determinado profeta. Isso eles fazem esse tipo de link para dar peso de autoridade a um determinado livro que eles consideravam que a igreja não reconhecia como original, como canônico. Então, essa medida de fazer esse estilo de providência, ou seja, usar o nome de um antigo profeta, era para dar credibilidade ao texto. O outro critério para saber se um texto ele era canônico ou não, era a questão da antiguidade. Lógico, se eu vou ter um Apocalipse de Neemias morreu, Neemias morreu muito tempo, quase 500 anos antes de Cristo. Como é que Neemias faria agora um Apocalipse agora, no tempo de Cristo? É lógico que Neemias não fez esse Apocalipse. Então, a questão da antiguidade também era muito vista como critério para saber qual texto era original. Universalismo. Os textos, na sua grande maioria, os textos sagrados, eles eram textos mais voltados, vamos dizer, para comunidades, tanto judaicas como no período do Novo Testamento. Eles eram mais específicos, salvaguardando as epístolas de Tiago, de Pedro, de Judas, de Hebreus, de João. Mas
Os textos apócrifos, eles são mais universalistas, ou seja, eles abrangem mais outros públicos. Sai da rota de Israel, de Jerusalém. Então isso já demonstra que não era a intenção desses escritores de imediato ir para os gentios, mas sim o contexto ficar mais local em Jerusalém. Outro critério bastante importante é a coerência dos textos. Tem textos nos livros apócrifos que são completamente contraditórios. Nós vamos ver aqui. E que aí você pode dizer, mas por que os textos canônicos, que são considerados regras de fé e prática, nós encontramos contradições? Aí eu diria para você o seguinte: na verdade, os textos canônicos, eles não têm contradições, eles têm aparentes paradoxos. O que, na verdade, você tem é um texto em que ele tem tradições orais diferentes. Por exemplo, no Antigo Testamento, você tinha 4 tradições orais: a javista, a eloísta, a sacerdotal e a deuteronomista. Então, essas 4 escolas, por exemplo, quando eu já falei até na aula 1, quando o profeta Isaías iria escrever alguma coisa, talvez muito pouco Isaías escreveu. Você vai pegar ali o primeiro texto de Isaías, que vai do capítulo 1, aproximadamente, né, até o capítulo, deixa me ver aqui, para fazer uma coisa bem interessante. Olha só. Então, você vai ter o capítulo 1 de Isaías e aproximadamente você vai até o capítulo 24, que é a primeira parte de Isaías. Então, aí começa a segunda parte do livro de Isaías, começa a terceira parte. Então, você tem as escolas de sacerdotes e de copistas que vão trabalhar o texto de Isaías. E essas escolas de profetas, eles vão usar métodos ou metodologias diferentes para aplicar o texto. Então, na verdade, não há contradição. Há, na verdade, autores diferentes falando em nome de um mesmo autor, mas o conteúdo sendo direcionado para um propósito, a tribo de Judá. Contudo, os textos às vezes não ficam claros porque são de tradições orais diferentes. Ok? Evidências internas das escrituras. A grande maioria dos textos bíblicos, eles se são explicativos, ou seja, a Bíblia explica a própria Bíblia. Evidências internas das escrituras. A autenticidade da Bíblia, evidências bibliográficas. Nenhum outro escrito antigo tem o respaldo de um número tão grande de manuscritos como que tem a Bíblia. Evidências internas. Não existe nenhuma contradição em toda a Bíblia, apesar de ser escrita por mais de 30 autores, na verdade 40 autores, né? Em um período de 1500 a 1600 anos. E evidências externas quanto a Bíblia trata de questões de história e ciência, o faz com precisão. É verdade. A Bíblia não é um livro de ciência, mas ela fala de ciência. A Bíblia não é um livro de história, mas ela tem história. A Bíblia não é um livro de filosofia, mas ela tem filosofia. A Bíblia não é um livro de contos populares, mas ela fala de um povo. Ou seja, ela atribui a um povo, a uma cultura judaica, mas, contudo, ela tem avanços e ela tem plataformas e tem categorias em que são adaptáveis a qualquer outra comunidade, a qualquer outra, vamos dizer assim, sociedade no nosso planeta. E começa a ter evidências durante todo o percurso arqueológico e histórico da Bíblia, e que são evidências como cada evidência que a Bíblia tem vai se provando que aquele texto, por mais que não tenha naquele momento toda a explicação plausível, mas os achados arqueológicos, o avanço da ciência, o avanço do teste do carbono 14, a história vai na frente colaborar, corrigir, confirmar muito daquilo que a gente chama de contradição. O outro princípio é a regula fideira, é a regra de fé. Romanos 12,6 diz que é o nosso norte, né? O nosso, onde nós estamos colocando nossos pontos fixos. Ela também é um reconhecimento das autoridades cristãs. Ela coloca cada pessoa na sua sociedade no seu lugar certo.
e defesa do texto mediante o martírio. Isso é fantástico, porque a Bíblia ela é um documento histórico. Ela é um documento histórico em que fala que muitas pessoas morreram por um objetivo em comum, mesmo tendo visões diferentes, mesmo até discordando de pessoas que falavam até da mesma fé, mas tinha pontos diferentes. Mas no que era importante, essas pessoas conseguiam trabalhar muito bem essas questões e até viver com as divergências. Já dizia, né, Santo Agostinho, né, nas coisas essenciais, unidade, nas coisas não essenciais, liberdade, em tudo, porém, haja caridade, né? Então, os cristãos são assim. O testemunho da igreja é esse. A Bíblia ela é formada por autoridades de testemunhos vivos. Homens morreram, perderam a sua cabeça, foram crucificados de cabeça para baixo, foram colocados na arena dos leões com os gladiadores, foram queimados vivos, cerrados ao meio. Homens perderam a sua pátria, perderam a sua família, foram cortados ao fio da espada. Ou seja, a Bíblia não poderia produzir uma quantidade de mártires e testemunhos tão grandes se fosse uma história, uma fábula contada para apenas agradar as multidões. O cânon da Bíblia, incluir um livro no cânon implicava aceitá-lo como possuído de reconhecida autoridade espiritual. Os livros incluídos no cânon bíblico eram chamados de canônicos e os que eram rejeitados, apócrifos. A palavra apócrifo significa escondido, aquilo que não foi claro, aquilo que faltou revelação. Há uma outra versão desse princípio de interpretar os apócrifos, que é uma versão que está tomando de conta hoje de muitos segmentos, principalmente no mundo evangélico, o retorno, vamos dizer assim, do gnosticismo ou neognosticismo. Esse neognosticismo, que começa em 1964, com o grande líder colombiano chamado Samael Weor, ele começa a reconstruir o cristianismo, e uma das bases que ele começa a reconstruir o cristianismo é a partir de evidências do gnosticismo nos apócrifos do Novo Testamento e do Velho Testamento. Então, dessa forma, os apócrifos são entendidos como os livros ocultos, livros que eram escondidos, não porque eram heréticos, não porque eles não tinham revelação suficiente de Deus, mas eles eram profundos demais para uma época em que aquele sacerdote ou aquele fiel não tinha profundidade suficiente acerca do conhecimento transcendental de Deus. Então, existe a ideia que os apócrifos sejam aqueles livros rejeitados, porque não trazem revelação que vai realmente bater, que vai entrar em concordância com os textos canônicos, mas vai faltar luz para que haja, então, um encontro desses textos e uma harmonia. O que nós temos, na maioria das vezes, é que os apócrifos entram em contradição com os textos canônicos. Já esse argumento, que vai dar força ao movimento dos livros apócrifos, vai dizer, então, que os livros que foram usados pela igreja, livros a qual foram confeccionados, copiados e recopiados, eles passaram por um mutilamento de conteúdos de verdades e que foram passando por muitas mãos, e assim a sua originalidade e a sua verdade foi se perdendo, como aquela história do microfone, aliás, do telefone sem fio. E os textos apócrifos não, ficaram guardados nas cavernas e ali não tiveram problemas de manipulação de tantos erros como teve os textos canônicos. É uma situação, uma briga teológica tremenda, porque é o que nós vamos falar agora, os apócrifos, porque caso a igreja tivesse
abrisse o critério para os livros apócrifos, isso teria que mudar toda a teologia da igreja. Então, nós teríamos toda uma teologia que deveria ser mudada, porque os apócrifos entraram, então, na Bíblia, entraram ou saíram, e aí fica a polêmica. Eles estiveram dentro da Bíblia ou saíram? Na verdade, essa lista de livros sagrados, principalmente o Antigo Testamento, só foi fechado 2 séculos depois de Cristo. Eu falei para vocês. O texto do Novo Testamento, a lista, foi fechada só em 400, 450 anos depois de Cristo. Agora, o que se comenta nos círculos apostólicos é que os livros a qual nós temos e entendemos como sagrados já eram, sim, entendidos como uma voz do Espírito Santo dentro da igreja, da comunidade, e os outros livros apócrifos que também circulavam, mas a igreja não encontrou força de autoridade neles. E isso, quem foi vaticinando os tais livros apócrifos para que não entrasse no cânon, tanto judaico como no Novo Testamento, foi a voz do Espírito Santo no conselho da igreja ou nos membros da igreja. Apesar que nós temos outras interpretações, mas não vem ao caso, né? Então, voltando aqui, apócrifos, do grego apócrife, significa oculto, secreto e misterioso, termo usado pelos cristãos para designar os escritos cuja autoria era incerta. Lembra da história dos direitos autorais? Primeiro testamento de Adão e Eva. Apocalipse de Adão e Eva. Como Adão e Eva? Assim, Adão e Eva viveram 6.000, 5.000 anos de Cristo e aparece agora o testamento de Adão e Eva. Ou seja, autoria duvidosa. Então, toda autoria duvidosa já coloca o texto sobre suspeita. E o texto sobre suspeita, a igreja lá na frente, no Concílio de Nicéia, não os colocou no cano por ausência de evidências. Já o outro lado da história diz o seguinte, que os apócrifos não foram colocados na igreja, aliás, no cano da igreja, na Bíblia da igreja, porque daria, então, rumos diferentes à interpretação teológica da igreja, como, por exemplo, o gnosticismo. O gnosticismo seria, então, a religião que dominaria a interpretação da igreja e não a igreja no sentido de igreja do Ocidente. Então, é uma discussão teológica muito profunda e que vocês podem ficar claros que vocês vão receber o material e vocês vão fazer suas pesquisas e o lado que você vai optar, saiba que o lado que você vai optar ou por defender os apócrifos ou não defender, todos os lados você vai ter pontos diferentes, você vai ter pontos positivos e pontos negativos. É bom que vocês saibam disso, porque a gente vê muita teoria da conspiração na internet. Foi achado um livro tal, ok. Mas a questão eu quero até fazer um questionamento aqui. Será que vale a pena a gente pegar tudo aquilo que você construiu com a sua família, construiu na sua igreja, com o seu ministério, jogar tudo fora porque alguém descobriu um texto ali? Então, são questões que a gente tem que parar, pensar e refletir antes de tomar alguma decisão precipitada. Ou seja, os apócrifos são os textos que não são canônicos. Foram escritos por judeus no período que vai de 250 a.C. a 100 depois de Cristo. Faziam parte da Septuaginta, que era a Bíblia usada nos dias de Jesus e dos apóstolos dos primeiros cristãos. Embora tenha valor histórico, não podem ser considerados como base doutrinária pelo fato de não terem sido inspirados pelo Espírito Santo como foram os canônicos. Eu tenho que fazer uma correção, porque quando a gente monta esse material de pesquisa, sempre vem instruções e certos ensinos que não é bem assim. Os textos, por exemplo, que você vai ver como apócrifos, que é citado aqui nessa tabela, como Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, que é o Jesus Siraque, o Tobias, o Judite, 1 Esdras, 1 Macabeus, 2 Macabeus,
livro de Baruque, Epístola de Jeremias, né? E segunda Esdras, a adição a Esther, né? Oração de Azarias, Cântico dos Três Jovens, Susana, né? Bel o Dragão e Oração de Manassés. Esses textos, eles possivelmente, como estiveram na Bíblia, a versão grega do Antigo Testamento, a Vulgata, também passaram pela aliás, Septuaginta, né? Da Septuaginta passou para a Vulgata, da Vulgata também passou para a Hexapla, mas os textos que a Igreja Católica, os livros que a Igreja Católica usa como que usados no serviço contra a Reforma Protestante por volta de 1500 e alguma coisa, 1538 aproximadamente, na cidade de Trento, na Itália, esses textos, esses livros, não são apócrifos, eles são deuterocanônicos. São o movimento protestante que entende que os 7 livros a mais da Bíblia Católica são apócrifos. Na verdade, não são apócrifos. Os livros apócrifos eu vou mostrar para você agora. São esses aqui que eu falei para vocês, e mais existe os chamados livros apócrifos ou pseudepigráficos. A minha tese de doutorado em Ciências da Religião está em cima dos textos apócrifos. Se você observar bem, essa lista que eu vou te colocar ainda não é a lista total, mas é uma grande parte de lista que não está naquela tabela dos slides. Você tem, olha só quantos livros do Antigo Testamento você tem que nunca mais apareceram nem entre os apócrifos. Esses textos que eu estou mostrando para você fora aqueles textos que você viu nos slides e que aproximadamente eu tenho uma literatura aqui de 3 livros, com a coleção, um combo de 3 coleções de livros, e tem todos os livros apócrifos. Esses livros que eu estou listando aqui, ou só passando para você ver, eles fazem parte de uma outra categoria de livros apócrifos. São livros que foram muitas vezes citados na Bíblia e não foi achado nem entre mesmo os próprios apócrifos, tanto em 1945 em Nag Hammadi, ou em 1947 em Kibbutz Qumran, em Jerusalém. Olha só. Então, quando alguém for chegar para você dizer que somente os 7 livros da Bíblia católica são apócrifos, isso é uma falta de informação, no mínimo. Porque, na verdade, os livros da Igreja Católica são apócrifos para nós, evangélicos. Mas, para os judeus, os 7 livros apócrifos que nós chamamos na Bíblia Católica também não são apócrifos para os judeus. Eles são chamados de livros históricos, que inclusive estavam dentro do cânon, na Septuaginta, que foi formada pelo decreto do rei Ptolomeu, a qual ele mandou os 72 sábios escrever acerca da tradução do Antigo Testamento hebraico para o grego. Então, heresias dos apócrifos. Essas heresias aqui não são dos apócrifos esses que eu acabei de citar aqui para você, ó. Não é. Ok? Esses apócrifos não são essas heresias que eu vou citar agora. São da Bíblia Católica, que são 7 livros a mais. Então, deixar bem claro, porque tem muitas pessoas, tem até pastores e teólogos que fazem confusão. Eles pensam que os livros apócrifos são só os 7 livros da Bíblia Católica. Não, eles são livros usados pelo Vaticano contra a Reforma Protestante de Lutero e Calvino. Na verdade, os livros apócrifos, eu tenho a coleção deles aqui. Existe 3 linhagens de livros apócrifos. Existe a linhagem que foi encontrada tanto no Mar Morto, em Israel, como no Egito, 1947, 1945, e tem uma linhagem de apócrifos que não foram encontrados nas cavernas, mas que circulam e circulavam entre os gentios. E tem um outro tipo de apócrifo, esse aqui que eu mostrei, a qual a própria Bíblia cita eles, mas que eles não mais existem em canto nenhum.
Então é interessante a gente fazer essa explicação para que você entenda que muitas informações que chegam até você chegam resumidas e defeituosas. Então, as heresias dos apócrifos, na verdade, não são desses apócrifos, são os livros pseudocanônicos, ou pseudocanônicos dos livros da Igreja Católica. Então, vamos lá. Tobias diz que um anjo de Deus era descendente de uma importante família humana. Aqui também está dando ideia de reencarnação, né? O anjo já era homem em outra encarnação. Tobias ensina que um coração de peixe sob brasas produz fumaça capaz de expulsar demônios. Aqui é o trabalho, vamos dizer, muito semelhante da Universal, em fazer tipos de exorcismos com poções mágicas, né? Esoterismo. Tobias afirma que dá esmolas livra da morte, purifica os pecados e conduz à vida eterna. Aqui é um dos pontos interessantes que a igreja tomou esse ponto histórico, esse livro, para justificar as ofertas que ela pedia para a construção da Basílica de São Pedro, ou seja, a Basílica do Vaticano. Nós temos em 2 Macabeus, ele fala assim, recomenda que façamos sacrifício e oremos em favor dos mortos para que eles sejam perdoados. Nas missas católicas romanas e também nas missas católicas, vamos dizer assim, também do Oriente, que a Igreja Católica Sírio-Fenícia, a Igreja Católica Copta, a Igreja Católica Russa, eles entendem e aceitam esses livros, porque a Igreja do Oriente ela aceita não só esses 7 livros a mais, como a grande maioria desses livros que eu falei aqui, que circulavam entre os gentios, e que também aqueles livros que eu falei da coleção que já mostramos em outras aulas, e até acreditam naqueles livros apócrifos que nem mais são citados, que foram citados na Bíblia, mas não são mais encontrados. Principalmente o livro de Enoque, né? O cânon do Novo Testamento. Apócrifos do Novo Testamento não constituem nenhum problema porque são rejeitados por todas as igrejas cristãs. Então, todas as igrejas ditas cristãs, elas têm a Bíblia como norma de regra e fé. Se bem que um grande compromisso eu falar que toda igreja tem esse compromisso com a Bíblia, que na verdade, na prática, isso não é. Na prática, nós vemos outros movimentos que entraram dentro da igreja e que não tendem mais a igreja ser uma igreja bíblica, fundamentalista, uma igreja baseada nos princípios do Evangelho de Jesus e nas cartas dos santos apóstolos. Então nós temos hoje uma igreja voltada mais para o ecumenismo, uma igreja voltada mais para as finanças, para o dinheiro, uma igreja voltada mais para o entretenimento, uma igreja voltada mais para assuntos místicos, assuntos que envolvem essas crenças pagãs que nós encontramos aqui, das heresias dos apócrifos, enfim. Essa igreja que nós temos hoje, que crê em confissão positiva, em reverter, vamos dizer, graus de pecado, determinar coisas na sua vida. Ou seja, esse tipo de igreja, esse tipo de teologia é muito semelhante às teologias que já estavam no primeiro século e que eram fundamentadas a partir desses apócrifos. Então, não podíamos, deixa eu falar aqui, os apócrifos do Novo Testamento não constituem nenhum problema, porque são rejeitados por todas as igrejas cristãs. Deixar claro que todas as igrejas cristãs aqui no Brasil, né? Porque, como falei, em outros países, onde é forte a igreja do Oriente, a igreja católica do Oriente, não são rejeitados. Inclusive as igrejas aqui do Oriente, aqui no Brasil, continuam defendendo os apócrifos. Não vou dizer que todos, mas uma grande parte, como autoridade, sim, autoridade divina para a igreja. Não podíamos esperar algo diferente diante da fragilidade de seus escritos. Basta citar um exemplo do Evangelho de São Tomás. Jesus atravessa uma aldeia e um menino que passava correndo esbarra-lhe no ombro. Jesus, irritado, disse: não continuarás tua carreira. Imediatamente o menino cai morto. Seus pais correm a falar a José. Ele repreende a Jesus, que castiga os reclamantes com terrível cegueira. Ou seja,
Jesus aqui está uma figura mais de um demônio, né? Então, para que uma pessoa que defenda os apócrifos, ela vai ter esses problemas que é meio difícil de explicar. Como é que eu vou criar uma hermenêutica, uma exegese, que Jesus é esse que... Aí você vai ver a entrada do gnosticismo nesses textos. Porque o gnosticismo, principalmente de Valentino, o, o gnosticismo que começou com Marcion, ou Marcionita, né? Eles vão atribuir que o Cristo, ele não teve um corpo físico. O Cristo, ele é etéreo. Então, vai negar a manifestação humana de Cristo, e essa manifestação humana que nós chamamos de Jesus, ela pode ser uma manifestação humana de um ser que não era santo e era caído. E aí eles vão dar suas explicações para dizer por que esse Jesus fazia determinadas coisas, que antes do batismo ele era um homem comum, sujeito a essas fraquezas, e a partir do batismo desce sobre ele, né, o Espírito Santo, e ele passa agora a fazer parte ou tem agora uma, vamos dizer, uma associação, uma comunhão com a divindade, e ele passa a ser divino como o divino é. Então é bem complexo, porque você vai ter que quebrar categorias, você vai ter que entender Jesus de um outro olhar, um Jesus completamente humano, um Jesus que não nasceu do Espírito Santo, para depois entender que ele só vai ser gerado do Espírito Santo no batismo, e aí começa o trabalho santo de Jesus. Então tem que mexer em toda a estrutura da teologia cristã para que você possa, pelo menos, discutir a viabilidade desses textos, né? Este relato que não se coaduna com a sublimidade dos ensinos de Cristo, e suficiente para provar que este evangelho é espúrio, ou seja, maldito. Apócrifos do Novo Testamento. Eu vou citar aqui alguns apócrifos do Novo Testamento. Evangelho segundo Hebreus. Eu tenho todo esse material. Vocês vão ver também essa matéria quando a gente estiver falando sobre a história das heresias. Nós temos um vídeo gravado sobre a história das heresias, e vocês vão ficar muito alegres porque nós vamos voltar falar sobre esse assunto, e vai ser de bastante conhecimento vocês agora, depois dessa aula, pegar esse assunto na cadeira de disciplina de História das Heresias. Então, os apócrifos do Novo Testamento. Evangelhos segundo os hebreus, dos egípcios, dos ebionitas, de Pedro, de Tiago, de Tomé, de Filipe, Bartolomeu, Nicodemos, Gamaliel e o Evangelho da Verdade. Nós temos algumas epístolas. 1 Clemente, as 7 epístolas de Inácio, aos Efésios, aos Magnésios, aos Trálios, aos Romanos, aos Filadelfos, aos Herminenses e a Policarpo, a epístola de Policarpo aos Filipenses, a epístola de Barnabé, Atos de Paulo, Atos de Pedro, Atos de João, Atos de André, Atos de Tomé, 4 Apocalipse, Apocalipse de Pedro, o pastor de Hermas, o Apocalipse de Paulo, o Apocalipse de Tomé e o Apocalipse de Estevão. Ou seja, são literaturas que você nunca nem ouviu falar, mas que estão lá, estão guardadinhas, e que você, como teólogo, você tem que estudar para que você possa ter argumentos cabíveis para não deixar a sua igreja perecer, melhor dizendo, com esses movimentos heréticos do mundo pós-moderno. Porque o que nós temos hoje é uma igreja que não quer orar, uma igreja que não quer estudar, uma igreja que só quer, então, a forma, né? Só quer o sentir, não o refletir. E isso leva as pessoas a uma rejeição da palavra de Deus, uma rejeição aos evangelhos sagrados, a uma vida cotidiana com Deus, indevocional,
e leva a pessoa ao absurdo do liberalismo teológico. A canonização dos livros bíblicos não ocorreu no momento. Antes foi um processo, como eu falei anteriormente, um processo histórico que se arrastou por séculos até ser completado. Não foi realizado por alguma autoridade eclesiástica ou algum concílio, mas foi uma obra da Igreja Mundial guiada pelo Espírito de Deus. Como eu falei, a Igreja já tinha o posicionamento dos livros sagrados. O que ocorreu nos concílios foi somente tomar a decisão em cima do que a Igreja já tinha como verdade. O concílio de Atos, o concílio de Atos, que temos aí, então 24 livros, né? A lei, a Torá, os profetas, que é o Nervilim, os escritos, que é o Ketubim. O cânon do Antigo Testamento foi fechado, completado nos dias de Esdras e Neemias. Aqui já tem uma informação divergente. Eu tenho uma informação que o cânon foi realmente fechado no concílio de Jâmnia. Mas isso não muda nada. Se foi fechado o cânon nos dias de Esdras, se não foi, isso também não muda nada, porque o que vai mudar mesmo é você, é o teu princípio de fé. Então, se foi 200 anos depois de Cristo, se foi 400 anos antes, isso aí não vai mudar nada. Né? A palavra de Deus continua sendo a palavra de Deus. Isso não mexe nas escrituras a qual nós conhecemos. Foram eles que reuniram, os hebreus no caso, né? Reuniram os livros sagrados do Antigo Testamento em uma única coleção por volta do ano 400 a.C. A disposição e o número desses livros é diferente em nossas Bíblias, como eu já tinha falado, a ordem cronológica, porque eles conseguem e seguem a Septuaginta, eles não seguem a nossa Bíblia, que a nossa Bíblia aqui, ela é muito semelhante a, vamos dizer, a forma cronológica da Bíblia Vulgata em latim. Então, os judeus, eles seguem muito mais a Septuaginta, que é uma tradução grega do Antigo Testamento. Então, são peculiaridades que nos ajudam a entender esse espaço cultural, esse afastamento dos antigos hebreus e os novos também em relação a nós cristãos. Tradução do Antigo Testamento para a língua grega, feita no século III a.C., outro diferencial, né? Que, na verdade, os textos apócrifos, eles são muito mais antigos e rodaram menos do que os textos canônicos, isso é verdade, e que o número de erros foi mais encontrado nos livros canônicos do que nos livros apócrifos. Também isso é verdade. Porque quanto mais você vai manipulando e usando esses livros, eles vão ficando cada vez mais gastos. E uma vez gastos, você vai ter que dar manutenção, recopiá-los. Então, sempre acaba entrando o que o Bart Ehrman fala, a teoria do pulo do olho. Ou seja, você está aqui, está lendo uma parte, o olho cansado, você pula outra parte, repete o texto lá embaixo de novo, você pensa que Jesus está dando uma afirmação do texto, mas não está dando. Ele está dando uma afirmação aqui em cima, mas você copiou o trecho que estava lá em cima e aí vai dar uma confusão de interpretação. Isso realmente é possível. O documento mais antigo, que contém uma lista com os mesmos 27 livros aceitos, na atualidade é uma carta de Atanásio ao bispo de Alexandria, enviada às igrejas de sua diocese em 367 d.C. Este foi o cânon adotado por toda a cristandade em toda parte, tendo sido ratificada pelos concílios de Hipona de 393 d.C., de Cartago de 397 também depois de Cristo.